Olá, sejam bem-vindos. Estamos em mais uma entrevista da série Eleições 2022, uma coprodução do Jornal Timoneiro com o estúdio OT Play, com a intenção aí de democratizar ainda mais as informações para o público, para o nosso público de Canoas e região, a respeito dos candidatos e candidatas ao pleito deste ano. Hoje recebendo aqui a Daiane Santos, vereadora em Porto Alegre, educadora social e sanitarista, atualmente candidata a deputada federal pelo PCdoB. Daiane, seja muito bem-vinda à nossa redação. Feliz em estar aqui com vocês, com essa possibilidade de estar debatendo questões que são necessárias e centrais para uma eleição como essa, que a gente tem aí um tom de acirramento e uma polaridade. Então, debater projeto e trazer uma outra perspectiva de política para a nossa população é importante. Então, agradecer o espaço também. Que é isso, acho que a gente tem que comunicar o que vem sendo feito e ampliar as possibilidades das pessoas também conhecerem, né? Que, por mais que pareça óbvio, muitas vezes a política ela tem uma distância, que é uma distância propositiva para uma manutenção de lugares. E como a nossa ideia é justamente trabalhar democratizando tanto a informação, mas principalmente o acesso àquilo que a gente já toca aí na Câmara, e muito antes, inclusive, de ser parlamentar, tanto quanto educadora social de rua, educadora popular em saúde e também sanitarista, muito já atuei nas ruas e acho que esse contato direto para mim faz muita diferença e constrói esse sujeito político que se apresenta agora para uma candidatura federal. A gente via falando isso em off aqui, né? Também sobre esse desconhecimento que tem, né? E para muita gente que não te conhece aqui, nosso público, né? De Canoas região metropolitana, é legal ter esse papo e abrir esse espaço aí para ti. Vou começar com um assunto que é delicado em Canoas, mas eu acho que, né, que ele se expande aí. A saúde ela passa por um processo bem intenso, né, de privatização no Estado, a nível nacional, na verdade, né. Mas a pandemia ela demonstrou a importância, né, do acesso universal, né, e o setor público para desenvolver estratégias efetivas. Tu, como sanitarista, como tu avalia essa situação da saúde e quais são as tuas propostas diante desse cenário? Inicialmente que a saúde pública no Brasil, acho que a gente até retoma um pouquinho aí, bem nesse processo que inicia a democracia real aqui no nosso país, em 88, que se inicia o sistema público, único, universal, gratuito e integral, porque daí a gente fala da integralidade, né, do sujeito no seu cuidado. Esse é um processo que se dá por conta justamente da mobilização popular. Então a população se une, que é o controle social, que é um dos pilares bases do SUS. A população ela se une para fazer esta garantia do cuidado. Porque anteriormente só quem tinha acesso eram os trabalhadores com carteira assinada. Isso é importante de falar, porque muita gente tem o desconhecimento de como se dá o sistema único e o porquê que a gente luta e defende tanto para que ele se mantenha desta forma. Então, ao longo dos anos, a gente teve um crescente com o acesso, e o SUS é importante falar que ele não é só a atenção básica, não é só o posto de saúde, ou o hospital, ou a UPA. O SUS é a alimentação que chega na tua mesa, é o cuidado com esse alimento, é a água, é a ausência ou mesmo o saneamento básico que está aí na porta da tua casa, está na tua rua. São muitas as questões. O SUS ele é muito mais amplo. Ele faz desde a avaliação da gestão da saúde até a promoção da saúde. Então, e tudo isso organizado e muito bem pensado promove a saúde de todos nós. A gente tem visto ao longo dos anos, né, dito isso, a gente tem visto ao longo dos anos uma desestrutura por falta de investimento. E mais recentemente, de 2016 para cá, o impacto da PEC que faz o congelamento no investimento, isso impacta diretamente na atenção básica, que são as unidades de saúde, que é o posto onde as pessoas elas vão, em definitivo, ter o primeiro contato, né, o primeiro acesso que a gente fala. E isso tem, ao longo desse período, 2016 para cá, colocado um agravante, porque se tu não tem garantido o teu acesso por conta do não investimento, tu vai ter que buscar uma outra alternativa. Só que, em contrapartida, ao mesmo tempo em que se apresenta essa parte mais deficitária do SUS, vem aí crescendo a iniciativa privada. Com a apresentação de planos básicos, simples, com a saúde a gente tem visto, o próprio Ministério da Saúde chegou a apresentar uma alternativa como essa, o que é um absurdo, um plano simples,
que era para garantir o acesso, como garantir se o SUS é universal e gratuito. Então, olhando para isso, a gente tem visto um certo retrocesso, porque a gente está falando da integralidade, como disse anteriormente, e principalmente da garantia do acesso. Então, esse processo de privatização me parece mais tu querer suprir uma falha que tu mesmo cria enquanto Estado. A gente precisa estar muito atento a isso. Como sanitarista, a minha perspectiva real desse embate, primeiro é fazer a defesa do SUS, gratuito, universal, com a equidade, com as políticas de promoção e prevenção, com a garantia do acesso, fazer este movimento para que a população ela venha retomar esse processo real de um crescente, não como uma mercadoria, porque a saúde não é uma mercadoria. A saúde é um direito da população. E é isso que a gente tem que fazer, esse enfrentamento. Inicialmente, eu acho que a gente vai ter um grande desafio de trabalhar numa perspectiva de revogação. Esse é um PL que não pode ser pensado desta forma. Não tem como a gente reduzir o valor no investimento com o aumento da população. Essa conta de fato não fecha. Então a gente precisa fazer uma avaliação, porque o SUS é isso. Ele vai desde a atenção básica a transplante, por exemplo. E tudo isso precisa estar nesta conta. Então fazer esse olhar, ter este olhar comprometido com a defesa de um sistema gratuito, universal, integral, que olhe o sujeito como um todo, que pense que inclusive saúde é o transporte público. Que a saúde mental está atrelada diretamente à segurança pública, que nesse momento a gente vive um caos aqui no Estado. Então, a gente precisa ter um olhar amplo, fazendo das mais diversas áreas dessa construção da saúde, algo que seja uma defesa pública, mas também que a gente possa ter as ações que sejam voltadas e pensadas para a população como a gente tinha no início de todo esse processo. O investimento ele é necessário, a gente sabe muito bem que a conta não vai fechar se a gente não tiver de onde tirar o recurso para colocar. Isso tem que ser pensado como um todo. Mas privatizar não é a solução. E principalmente a valorização daquilo que a gente já tem. Temos aqui hospitais de referência. Porto Alegre tem um hospital de referência para câncer, para o combate do câncer infantil. Tem toda uma relação que inclusive não é só referência para o Estado, é referência a nível do Brasil. Canoas, nós temos aqui, Canoas, São Leopoldo, a gente tem uma estrutura na região metropolitana que acaba servindo tanto para nós aqui no Estado, quanto para quem vem de fora. E isso tem que ser pensado como repasse, e a gente tem uma série de outras coisas que poderia estar trazendo aqui. Mas, de fato, o que eu quero te dizer é da defesa da saúde pública, porque privatizar não é uma possibilidade. A gente não pode permitir que se tenha como única opção fazer um processo todo de privatização de algo que a gente sabe muito bem por que foi constituído, e por isso que falei de 88 para cá, acho que é importante retomar um pouquinho esse contexto histórico, para questões que foram geradas pela má condução destes processos. Seria admitir uma falha, a derrota? Seria admitir uma derrota, porque foi justamente a gestão deficitária, ineficiente, do não conhecimento destas áreas, que são múltiplas as áreas da saúde pública. E são muitos os investimentos que devem ser revistos, sim, mas a gente precisa ter um olhar que primeiro contemple o todo, né? A gente precisa olhar. A população de 88 não é a mesma de agora, em 2022. Então a gente precisa fazer também esse movimento. As cidades cresceram, a gente tem uma relação direta com o consumo, que também aumentou o consumo de açúcar, enfim, tem uma série de questões que precisam ser revistas, porque isso também é um investimento na saúde. Mas fazer esse movimento como única opção, única possibilidade, é a gente sim ter aí a certeza de que falhou enquanto gestão e que agora coloca a culpa na população. Então fazer a defesa de um SUS gratuito, de uma saúde pública de fato, para mim é importante. E é importante porque a gente tem políticas muito efetivas de prevenção e promoção da saúde, que estão aí dentro do SUS, que é um sistema reconhecido internacionalmente, e agora é atacado aqui. Então não faz sentido a gente ser referência e não se utilizar disso. Quem faz isso definitivamente desconhece a potência que é esse sistema e privatiza porque certamente ganha, tem algum benefício acerca disso. E este definitivamente não é
parte do projeto que eu defendo. O projeto que eu defendo é um projeto de emancipação desses sujeitos e que possam ter o acesso garantido, porque é assim que a gente vai avançando enquanto população, e o exemplo está aí. De 88 para cá a gente viu o quanto nós tivemos de benefício, principalmente a partir do momento em que nós tivemos a participação popular como construção desse pilar. A gente tem que fazer a garantia dele desta forma, porque é assim que a sociedade inteira avança. Quando a gente tem essa relação direta com as bases, e aí com as comunidades como um todo, a gente obviamente vê esse crescente para o restante da sociedade. Então é pensando justamente nisso que eu faço essa defesa, porque saúde não é uma mercadoria, é um direito da população brasileira. Perfeito. Vereadora, tem uma candidata no Partido Comunista, né? Em uma conjuntura onde o anticomunismo é muito forte. Como se dá o teu diálogo nesse sentido, com os eleitores, com as eleitoras? Primeiro porque a gente tem um desconhecimento muito grande do que é o comunismo. E acho que, em definitivo, o que tem que ser dito aqui, faço questão, inclusive, de evidenciar, é que tem uma polarização muito grande de um ataque ao comunismo, com o desconhecimento do que de fato é, que nos condiciona a estar sempre vistos como algo ruim, uma mancha negativa. E acho que posso falar aqui de forma bem aberta, porque os ataques que a gente recebe, eu vou te dizer, o ataque que eu recebo na rede, por exemplo, é de um desconhecimento por completo, mas é de uma forma muito rasa, colocando o comunismo como algo que se contrapõe ao governo atual. E definitivo, a gente até se contrapõe a esse governo, mas se contrapõe pela ineficácia dele, pela incompetência, pela forma desrespeitosa como lida com a população, por toda uma construção que foi feita não priorizando a população. Tudo isso que o comunismo, que é vindo, oriundo dessa base de onde eu me sustento hoje, ele combate, de fato. Nós somos aqueles que vieram da guerrilha do Araguaia. Nós, o Partido Comunista, é um partido centenário que sempre esteve ao lado do povo. Um partido que sempre se posicionou e tem orgulho e se sustenta dessa forma nas causas comunitárias, pensando na emancipação do povo, ao lado das mulheres, dos negros e negras, um partido que hoje sustenta a diversidade como pauta real e não como uma bandeira a mais a ser levantada, porque esse é um movimento que está na sociedade como algo novo. Não, a gente tem este viés de construção. Só que, infelizmente, a maneira como se apresenta a política hoje nos condiciona, nos coloca como parte de um desconhecimento mesmo, no geral. E no imaginário daqueles que não entendem o que é o comunismo, fica muito fácil de manchar. Bom, há bem pouco tempo atrás, nós tivemos uma eleição aqui em Porto Alegre, onde a Manuela, que é um grande expoente do nosso partido a nível nacional, estava sofrendo ataques de toda a ordem, mas mentiras que eram ditas por um caminhão que passava em todos os bairros da cidade, falando do comunismo, que estava querendo colocar os meninos e as meninas no mesmo banheiro, que estava falando que se o Partido Comunista vencesse, olha, 2020, gente, se o Partido Comunista vencesse, nós iríamos tratar menino e menina da mesma forma nas escolas, de uma forma rasa, sabe? Questionando a política que nós construímos relacionada a gênero, da negritude, das pautas específicas, sabe? Então, tem toda uma forma muito rasa de fazer uma leitura do comunismo, que me assusta. E isso só demonstra a despolitização e o desconhecimento da população como um todo. Mas, por incrível que pareça, nas ruas, assim, a gente não tem esse enfrentamento. Porque eu acho que o que tem sido feito na Câmara de Vereadores, a política que a gente tem apresentado para a população em Porto Alegre, e que isso já reflete a nível do Estado e também fora daqui, porque muito daquilo que a gente tem pautado aqui também serve como exemplo para projetos que são levados para outros lugares, tem uma responsabilidade muito grande. E é diferente daquilo que tentam nos manchar. Tem uma responsabilidade com a diversidade. Tem um enfrentamento às violências. Tem uma responsabilidade muito grande quando questiona, inclusive, essa forma tão dura como hoje a gente tem visto a volta da fome. A gente tem apresentado projetos que fazem
esse contraponto real. Então, quando se olha com a responsabilidade devida e quando se faz esse movimento de apresentar propostas e projetos que dialogam com a realidade do povo, fica, inclusive, mais complexo para aqueles que não têm essa leitura mais aprimorada, que não olham para mim enquanto essa comunista, olham para mim enquanto uma parlamentar que está fazendo a defesa. E eu acho isso perfeito, porque o restante a gente vai, na política, desconstruindo. Essa marca que tentam nos colocar, essa mancha que tentam colocar em toda uma história de um partido centenário que sempre esteve ao lado do povo, vai sim se dissolvendo ao longo do tempo, a partir do momento em que a gente apresenta a possibilidade real de emancipação do sujeito. E isso, para mim, é o que tem de mais importante. Porque eu estou interessada e eu faço política a partir deste ponto. Isso, para mim, é fundamental. Quando nos desconstituem, quando de forma rasa vêm esses ataques nos apontando, e ainda ontem eu estava olhando numa das nossas redes sociais os absurdos que vêm todas as vezes que eu apareço, ou com o Lula ou com a Manuela, por pessoas que sequer são daqui. As pessoas, elas vêm justamente carregadas de ódio. E eu falo sempre isso porque eu não tenho problema algum com a minha sexualidade. Eu sempre digo, inclusive falo isso como forma de ser um ponto para outras que olham e digam, não existe problema algum em ser uma mulher lésbica, em ser uma mulher sapatão, em ser um homem trans, uma mulher trans, uma travesti, não tem problema algum da diversidade estar presente nos espaços da política. Tinha problema quando nós não estávamos. Então, falar quem é, falar que eu sou uma mulher comunista, uma mulher preta, sapatão, comunista, que sai da comunidade, que consegue se formar numa universidade federal por conta de uma ação que é de um governo que foi o único que pautou isso, que ampliou a possibilidade dos mais pobres, daqueles que não tinham como sair, romper esses ciclos de violência e violação de direito. Quando eu chego nesse lugar, eu faço questão de falar sobre isso. Então, falar que sou comunista também é algo que, para mim, é motivo de muito orgulho, para que outros e outras vejam que sim, são os comunistas que estão pautando política real e que dialoga com a vida das pessoas. São os comunistas que hoje estão à frente da defesa da vida, da defesa da democracia. São os comunistas que se colocam à disposição para fazer a mudança nessa perspectiva de um país onde todos tenham acesso. Então, para mim, é mais complicado quando alguém não quer debater isso do que quando alguém me questiona. Porque quando me questiona, ainda tem a possibilidade de romper isso. E acho que é por aí. Eu acredito na democracia e faço a defesa dela desta forma. Me coloco à disposição para fazer a construção de uma nova perspectiva de sociedade emancipatória para nós mulheres, para os negros e negras, para a população LGBTQIA+, que nunca teve a possibilidade de questionar absolutamente nada no âmbito da política, porque sempre foi retirada e continuamos sendo os corpos que mais morrem. Continuamos sendo aqueles que mais morrem de forma violenta. Se a gente não questionar isso e se não entender que, de fato, o nosso inimigo não é uma sigla, não é a foice e o martelo, a gente vai continuar tensionando para o lado errado. Bem, pelo contrário, eu estou aqui para fazer isso, para desmistificar e para me colocar à disposição para fazer essa mudança na ação, não só na fala. Porque aí também fica fácil. Muitos devem passar por aqui e vender uma série de propostas e dizer um monte de coisas bonitas, com muito daquilo que a gente quer ouvir. Mas na hora do efetivo, na hora da ação, é diferente. Então, acho que, para mim, a política comunista tem este viés. Nós somos aqueles que se mobilizam e que não desistem e, principalmente, não permitem que seja feita uma leitura equivocada de quem nós somos. Resistência, desde sempre. E ainda aproveito desse espaço, já para finalizar, para saudar todos os meus camaradas, porque este é um ano do nosso centenário. E o Partido Comunista do Brasil é um partido que vem crescendo, centenário, mas vem crescendo no ganho de consciência. O partido que faz a defesa das mulheres, dos negros e negras, e neste ano prioriza uma mulher preta e sapatão para que seja deputada federal. Isso demonstra a grandiosidade da evolução da política. E não está fazendo isso por conta do fundo eleitoral. Está fazendo isso porque foi um movimento legítimo nas urnas que tensionou para que isso acontecesse. E isso é muito importante, porque a nossa grandeza se dá a partir do momento em que a gente, enquanto partido, debate, define e prioriza. E faz isso na ação. Isto muitos outros deveriam ter como exemplo, porque somente quando teve essa normativa vinda do TRE, olha, precisa investir em mulheres e negros e negras, muitos dos nossos foram utilizados como parte de uma organização orquestrada
só para benefício financeiro, mas nunca tiveram espaço real e de fato. Hoje, eu ouso te dizer que nós somos um dos partidos pioneiros aqui, que faz esse movimento real e amplia. E é através dessa consciência coletiva dentro do nosso partido que a gente está ampliando. Isso aqui no Rio Grande do Sul, mas que já reflete em muitos outros lugares também. E é importante falar isso porque é essa a política que definitivamente vai impactar na vida da população, porque essa é a cara do povo. Não tem como a gente negociar quando a gente está falando da realidade que está ali. Pensar em projetos que venham depois alinhados a essa realidade fica muito mais fácil quando a gente tem a consciência da necessidade da realidade ali, lado a lado. Não como uma bandeira levantada, mas sim como parte de um contingente necessário e da população que é, hoje, por exemplo, a maioria negra nesse país. Das mulheres que estão sendo disputadas aí abertamente nos horários políticos. Então, se a gente tem essa consciência antecipada, e se a gente já trabalha através da UBM, da UNegro, através das juventudes, isso para nós, da CTB, isso para nós é uma grande forma, e muito grandiosa mesmo, de concentrar as nossas forças em prol da classe trabalhadora, da juventude e da ampliação daquilo que a gente quer enquanto Brasil. E eu fico muito feliz em fazer parte desse movimento. Nossa produção já avisou que nosso tempo está encerrando, infelizmente. Eu acredito que tenha muito mais coisas a falar, mas principalmente a fazer, pelo que tu falou, né? Que eu te desejo boa sorte na tua caminhada, na busca aí por uma vaga na Câmara, e que podemos esperar a Daiana brava, assim, lá também. Brava. Mas eu não digo brava, mas eu acho que combativa. Brava. Combativa. Eu acho que é isso. Eu venho de um lugar onde, de fato, desistir nunca foi uma opção. Nunca foi uma opção. E se eu me mobilizei para a política foi por compreender qual é a importância da política pública efetiva na vida da gente. Quando eu tive este benefício de compreender que foi, de fato, muitas políticas públicas efetivas que mudaram a minha realidade, eu entendi que entrar na política, me mobilizar diante dela, me projetar, me colocar à disposição, nunca foi só para mim, não é individual, é coletivo. É uma construção que precisa fazer sentido para todos os outros. Porque a gente olhar o Brasil de volta para o mapa da fome, uma série de privatizações, a precarização do serviço público, o ataque ao funcionalismo público, toda uma relação de uma desestrutura diante dessa conjuntura que é uma conjuntura covarde, pensando que nós somos o terceiro país que é o maior produtor de grãos aqui, um dos maiores exportadores. E a gente falando de fome, a gente não sabe quando a conta não fecha, olhar para essa realidade, fazer uma mobilização acerca disso, politicamente falando, é o que me move. Então fazer essa defesa, tu pode ter certeza, pode esperar uma pessoa combativa. Isso já é feito aqui. Isso já é feito dentro da Câmara de Vereadores. E essa ampliação pelo direito das mulheres, pelo direito dos LGBTs, pelo etarismo, pela forma como a gente tem que reorganizar as prioridades pelo povo preto, que nunca teve oportunidade, e acho que é importante registrar também aqui, Simone, nós nunca tivemos uma deputada federal negra, muito menos LGBT. Isso demonstra muito aquilo que é priorizado nas políticas que são executadas para nós. Como que nós estamos aqui, como que nós atuamos em coletivo, como que nós trabalhamos, nós fizemos de tudo um pouco, nós ocupamos todos os espaços e nós nunca fomos representados. O povo preto, fazendo aí uma média bem distante da real mesmo, porque agora eu não vou saber te dar o dado exato, mas nós temos aí cerca de 20%, eu acho, da população. Me ajuda, pode falar. 22? 11 a 16, não, mas contando Porto Alegre ali, só Porto Alegre eu acho que é 22, né? Porto Alegre é 22, a nível do estado 16. É isso. É muita gente. Como não tem uma representação? Nem dentro da Assembleia Legislativa, nem a nível federal. Aí fica fácil da gente compreender como que tudo o que acontece no Estado não tem esse viés de prioridade. Pode até em algum momento ter uma pincelada do que é importante, mas de fato não é priorizado. A gente tem visto aí o aumento da violência nas comunidades, a gente tem visto aí uma relação muito distante do que é segurança pública para uns e do que é terror para outros. A gente tem visto aí a falta de investimento na educação básica nas comunidades, e falo isso como vereador aqui na capital do estado, que está agora, mês de agosto,
setembro, a gente já está em setembro, mas no mês de agosto a gente ainda estava tensionando para liberar vagas nas escolas, tanto para séries iniciais quanto para o ensino médio. Pensa no impacto disso daqui a 5, 10 anos na vida desses adolescentes, maioria negra. A evasão escolar tem cor. Da mesma forma, desse povo que se alimenta agora de farinha e açúcar, porque não tem mais a possibilidade de escolha. É isso que tem para comer. Então, tudo isso, para finalizar mesmo, faz com que eu tenha essa sensação de que diretamente eu sou afetada, porque de fato eu venho desse lugar, eu venho desse espaço. A política, para mim, ela é emancipatória quando a gente consegue impactar na vida das pessoas. E pode ter certeza, eu não vou descansar enquanto a gente não tiver uma cara diferente para essa sociedade. Porque é somente dessa forma que a gente vai mudar. Oportunidade real não é só da boca para fora. É quando a gente faz com que voltem programas como o ProJovem, por exemplo, efetivo. Quando a gente garante a vaga na escola e que vai ter uma continuidade num curso técnico que vai ampliar a possibilidade, inclusive financeira, daquela família. Uma vaga num curso técnico, uma vaga na escola, uma vaga na universidade não emancipa só um sujeito. Emancipa uma família, uma comunidade, uma cidade, um estado. É disso que eu estou falando. É essa política que eu acredito, porque é ela que me tocou. E é isso que eu vou fazer. Podem esperar. Combativamente, para garantir os direitos que são nossos e para ampliar aquilo que precisa ser ampliado. Tudo que for necessário de debate, a gente está à disposição. Porque é assim que se muda o cenário que até então é muito hostil e muito distante das nossas realidades. A gente precisa fazer isso com entrega e eu tenho um enorme prazer em falar que a política, para mim, o espaço que eu ocupo e o espaço que eu estou me projetando agora, eles tomam muito da minha vida pessoal, mas para mim é uma entrega que me faz sentir uma sensação de verdade, porque eu sei como muda a vida da gente. Então, podem ter certeza. E anotem aí que eu vou voltar depois para a gente debater o avanço dessas políticas quando já estiver na Câmara Federal. As portas estarão abertas aqui do Jornal Timoneiro para ti sempre. Muito obrigada, Dayana, por ter vindo aqui e ter aberto aí o coração pra gente. Quem quiser te encontrar nas redes sociais, mas como saber mais da tua plataforma de campanha? Chama aí, só chegar, Dayana Santos Poa, Facebook, Instagram. Chega lá, tem o nosso WhatsApp também disponível. Importante, a gente sempre responde. Gosto muito disso. Inclusive, na maioria das vezes, eu mesma vou lá, já chamo, respondo. Se tem que mandar algum áudio, já mando. Porque as pessoas têm que se sentir acolhidas e que, de fato, são. A nossa plataforma ela é construída coletivamente. Na prática, porque é assim, tem que ter as demandas reais, né? Então chamem, por favor, Dayana Santos Poa. E mais uma vez agradecer o espaço, falar que é importante. Lugares como esse que vocês estão aqui, abrindo espaços como esse de debate, de um diálogo franco, onde a gente pode vir aqui falar da política real. Isso para mim é, de fato, evidenciar a democracia. É isso. A gente busca isso também. Os mais diversos pontos de vista, né? Mas é obrigada, assim mesmo. Dayana. Imagina, sou eu que agradeço. Muito obrigada. Até a próxima.